Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Flor do Caribe, o Dionísio vai ficar completamente transtornado com a notícia dada pela tenente Isabel, afirmando que isso é um absurdo aos berros. O Alberto vai intervir, sugerindo que seu avô tenha calma, argumentando que os oficiais sempre entram na casa deles fazendo esse tipo de acusação absurda, como se a casa deles fosse algum tipo de república, mas que mesmo assim, os tenentes merecem uma resposta educada. E no vídeo de hoje também veremos o Alberto fazendo uma jogada de mestre, o Samuel tendo uma conversa séria com a Lindaura, o Lipe sendo perseguido na escola e o Alberto confrontando a Esther diretamente. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou de ver os vilões sendo finalmente desmascarados? Acha que o Dionísio e o Alberto deveriam apodrecer na cadeia pelos crimes que cometeram? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Dionísio vai se vingar da Esther, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Alberto vai argumentar com a Isabel que não tem nenhum avião, sendo que pegou um específico emprestado para transportar as obras de arte do Dionísio, obras essas que os tenentes tomaram e não devolveram. Em seguida, o Alberto dirá para a tenente que ele não possui absolutamente nenhuma fortuna em joias, além de não ter enviado qualquer carga para fora do país. É aí que a Isabel vai argumentar que é justamente o avião que o Alberto afirmou ter sido emprestado que transportava os bens. Porém, o Alberto vai manter a tranquilidade absoluta, voltando a repetir que não possui nenhum avião, tendo pegado apenas um em específico emprestado. Por fim, o vilão deixa claro que se essa aeronave foi utilizada para cometer algum tipo de crime, ele não tem nada a ver com isso. A Isabel fará questão de se dirigir diretamente ao Dionísio, questionando o que ele tem a dizer sobre o assunto. É aí que o avô do Alberto argumentará que já não tem mais idade para ficar ouvindo acusações descabidas, além de chamá-la de mocinha. O Dionísio ainda afirmará que só não diz alguns impropérios porque ele poderia ser ameaçado por ela com a alegação de desacato à autoridade. E o idoso debocha de que alegar que a carga que foi encontrada em um avião, especificamente uma fortuna em joias, é um pouco demais, se tratando de uma acusação extremamente séria. A tenente apenas passará a palavra para o agente Lira da Polícia Federal, que prosseguirá a operação, pedindo ao Alberto para que os acompanhe diante da existência de algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Apesar de irritado, o Alberto manterá a serenidade, argumentando que fará o que precisa para que seja encerrada essa palhaçada de uma vez por todas. Mas antes de acompanhá-los, o Alberto deixará claro que processará cada um dos oficiais por danos morais. A Zuleika vai até a cozinha para dar notícia a Guiomar e a Esther, revelando que tinha até carro de polícia do lado de fora da mansão que saiu levando o Alberto. O Samuca vai ficar em choque com a informação, perguntando para Esther se o pai Alberto foi levado preso. Porém, a Esther vai tentar apaziguar a situação para tranquilizar o filho, argumentando que o Alberto foi apenas levar as visitas até o carro. Em seguida, a Esther pedirá para Zuleika levar as crianças direto para o quarto, pois elas já acabaram de comer, de modo a ficar a sós com a sogra. A Esther vai se aproximar da Guiomar e dirá que sente muito por ela, enquanto a mãe do Alberto deixa as lágrimas rolarem. A Guiomar começa a se questionar por que tinha que ser justamente com o filho dela, que era um bebê lindo de olhos azuis tão puros. Assim, a Guiomar se culpa por ter deixado aquela criança se tornar um adulto tão frio. Porém, a Esther deixa claro que a culpada não foi a Guiomar de maneira alguma, apesar da mãe do Alberto argumentar que não poderia ter permitido em nenhuma hipótese que o Dionísio criasse o filho dela, caindo no choro novamente. E a Esther consola Guiomar com um abraço apertado e dando todo o conforto possível.
O Alberto chega até a delegacia e fica frente a frente tanto com o delegado quanto com o piloto que transportava a carga contrabandeada. Assim, o delegado pergunta ao piloto se ele conhece o cidadão Alberto Albuquerque, questionando se foi ele quem forneceu o dinheiro para o transporte da fortuna ilegal. O Quirino vai revelar para Doralice que o Hélio pretende contratá-lo como professor particular de xadrez, caindo na risada com o fato. É aí que a Dora aponta que, na opinião dela, tudo isso é apenas para tentar impressionar o seu Dionísio. O Quirino concorda e diz que, apesar do rapaz não ter dito diretamente sua intenção, dava para ver dentro dos olhos do Hélio que ele tem segundas intenções. A Doralice pergunta se o marido topou se tornar professor do Hélio, com o Quirino afirmando que não é ninguém para impedir que o Hélio aprenda a jogar xadrez. Porém, o Quirino deixa claro que a finalidade dos conhecimentos adquiridos através do rapaz é de única e exclusiva responsabilidade dele, porque cada um é responsável pelo livre-arbítrio. A Doralice vai ouvir atentamente as palavras do marido e ficará bastante reflexiva, com o Quirino percebendo de imediato que há algo de errado. Ao questioná-la, a Doralice desconversa e afirma que está tudo bem. Antes que os dois possam ir se deitar, o Juliano retorna para casa e se surpreende ao encontrar os pais acordados. A Doralice pergunta se o rapaz está com fome, porque preparou risoto de camarão e guardou para ele, mas o Juliano recusa, revelando que já jantou com a Natália. O Quirino pergunta como está a namorada do Juliano, obtendo a resposta de que, apesar do enjoo, a Natália está bem. O Juliano irá se despedir dos dois rapidamente, argumentando que acorda cedo no dia seguinte, e a Dora se levantará, acompanhada do Quirino, para ir para a cama. O Dionísio fica aliviado ao ver o neto entrando no escritório, revelando que já não sabia mais quem recorrer. O Alberto debocha da reação do avô e questiona se ele achou que ficaria detido na Polícia Federal sem ver a luz do dia tão cedo. O Dionísio acaba confirmando o fato, além de perguntar para o neto como diachos ele conseguiu se livrar daqueles intrusos insuportáveis. O Alberto destaca que foi extremamente simples, já que o piloto fingiu que nunca o conheceu, garantindo que os dois jamais se encontraram. O Dionísio pergunta como foi que o neto conseguiu tamanha vitória, ainda em choque, até que o Alberto explica que a família do piloto receberá uma pequena fortuna, que será paga por ele através do Gonzalo para manter silêncio. O Alberto ainda revela que contratará um bom advogado, fazendo o piloto pegar um pouco tempo de pena. Porém, Dionísio não demonstrará muita satisfação com o fato de ter perdido sua fortuna, que, de acordo com ele, investiu muito esforço para adquirir. O Alberto se senta junto com o avô no escritório e explica que, infelizmente, teve que dizer que nenhum dos objetos pertencia a eles, para não piorar a situação. O Dionísio fica transtornado e pergunta se o neto tem consciência do que fez, porque perdeu absolutamente todas as joias, relíquias e fortuna. Porém, o Alberto garante para o avô que a fortuna dele está na empresa. É aí que o Dionísio afirma que essa história já está indo longe demais, sendo tudo culpa da paixão do rapaz por essa caboclinha, que é a origem de todo o mal na família deles. O Dionísio culpa o neto por ser o responsável pela perda do passado obscuro dele, enquanto o Alberto se defende, questionando se o avô queria que o Alberto revelasse que as joias eram do Dionísio. Assim, o Alberto ainda joga na cara do Matusalém de Rodinhas que deveria estar recebendo os parabéns dele, porque conseguiu agir rapidamente para manipular o piloto a não entregá-lo. Mas o Dionísio deixa claro que o Alberto só tem cometido bobagens, uma atrás da outra, por causa daquela mulherzinha, perguntando se valeu mesmo a pena. O Cassiano vai até a casa dos pais da Esther para contar que, apesar da Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Aérea, ter feito a apreensão do avião com a carga contrabandeada, acabou não resultando em nada para os Albuquerque, porque o piloto negou que conhecia o Alberto. O Samuel fica revoltado porque a Esther esteve pessoalmente no bunker, chegando a ver a fortuna na mansão, frustrado com a possibilidade do monstro nunca pagar pelos crimes que cometeu. O Samuel
começa a se questionar como diachos a polícia não encontrou aquela quantidade de joias no subterrâneo da mansão, enquanto Cassiano explica que com certeza o Dionísio e o Alberto retiraram tudo antes que a polícia chegasse. A Lindaura se desespera com o fato da Esther estar em perigo na mansão, porque o Dionísio está desconfiado dela, além de repreender o Samuel por ter envolvido a filha deles nisso. O Samuel revela que está extremamente arrependido de ter colocado a Esther nessa história, até que o Cassiano pede que o casal tenha calma, porque mesmo que o velho desconfie da Esther, ele não pode fazer nada contra ela, porque a Esther poderia depor em desfavor do Dionísio. O Cassiano ainda deixa claro que já passou as coordenadas para os tenentes, para que a partir de agora eles não entrem mais em contato com a Esther. Por fim, o Cassiano garante que não permitirá que nada de ruim aconteça com a Esther, além de orientar o Samuel a não ligar para a filha para falar sobre esses assuntos, enquanto ela ainda estiver na mansão. O Cassiano explica que mais cedo ou mais tarde eles colocarão as mãos nos vilões, apesar de que agora o Alberto e o Dionísio sabem que existem pessoas atrás deles, sendo melhor recuar um pouco. E o Cassiano garante que os tenentes permanecerão no caso. O Samuel concorda plenamente, destacando que eles quase pegaram os salafrários, mas perderam, apesar de ter certeza que aparecerá outra oportunidade. Já a Lindaura ficará transtornada com a possibilidade de continuar remexendo no passado do Dionísio, porque ele sempre vai arranjar uma saída. O Samuel argumenta que agora os Albuquerque estão um pouco mais pobres, porque perderam os troféus que o delator roubou de gente inocente. E o Samuel afirma que, apesar de concordar com a sugestão do Cassiano em recuar, isso não quer dizer deixar o carrasco em paz. Assim, o Cassiano garante que todas as precauções estão sendo tomadas, motivo pelo qual nada de ruim vai acontecer para Esther. O Cassiano se despede dos pais da Esther e garante que quem quiser atingi-la terá que passar por cima dele antes. Assim que o rapaz for embora, a Lindaura implora para o Samuel que prometa não envolver mais a Esther nessa história. A Zuleika chega na mansão comentando que depois de fazer as compras para o mercado, o dinheiro não deu para adquirir tudo o que precisava, porque o preço das coisas está nas alturas. A Doralice nem responde à colega, e a Zuleika decide comentar com a amiga que encontrou o Juliano na rua usando a maior aliança no dedo, com um sorrisão no rosto, perguntando o motivo da Dora não ter contado. A Doralice argumenta que acabou se esquecendo, já que existem muitos afazeres na mansão. E a Azul destaca que é lindo o fato do Juliano ter ficado noivo da Natália, porque hoje em dia ninguém tem mais esse romantismo. A Zuleika pergunta para quando sai o casório, já que dá para perceber que o Juliano está realmente apaixonado pela bióloga. Mas a Doralice diz que não sabe e a todo momento não rende assunto. A Zuleika continua comentando que, independentemente da data do casamento, o importante é que o Juliano se amarrou de verdade nessa mulher. É aí que a Doralice vai acabar até cortando o dedo sem querer, argumentando que a culpa é da Azul, que fica falando que nem uma matraca. A Marizé chega na escola acompanhada do irmão e o Matheus passa por eles bem na hora. É aí que o Lipe pede para a irmã ir na frente, porque ele vai passar no banheiro primeiro. A Marizé vê o Matheus na porta da sala do Lipe e estranha a situação, ficando intrigada. A Amaralina cumprimenta a Marizé ao chegar na escola, sendo chamada de turista pela moça, já que mais falta do que comparece. O sinal toca e o Matheus vai até o banheiro procurar o Lipe, percebendo que o garoto não foi para a sala, começando a berrar no local atrás do Lipe, garantindo saber que ele está lá. E o Lipe fica quietinho, encurralado dentro de uma das cabines do banheiro, para não ser ameaçado novamente. O Lino vai até a casa da Carol falar com a moça, depois que ela pedir para ele comparecer com urgência. O Lino fica assustado e questiona o porquê da Carol não poder contar para ele lá no sítio do que se trata. É aí que a Carol revela possuir uma notícia ruim sobre a Maria Adília, alertando o rapaz que ele precisará ser forte com os irmãos para segurar a barra da dona Veridiana. O Lino começa a se desesperar e questiona se a manhã dele partiu dessa para melhor.
e a Carol acaba contando que parece que o fato aconteceu há uns 3 anos. O Lino cai no choro, enquanto a Carol segura as mãos dele e afirma que não gostaria de ter que dar uma notícia dessas para ele. A Carol conta que o marido da Maria Adília foi quem contou sobre o fato por vídeo e o Lino pede para ver. Assim, a Carol mostra o vídeo do homem falando sobre a Maria Adília, deixando o Lino chocado. A Carol diz que o rapaz não precisa ter vergonha de chorar, porque de fato ele acabou de descobrir que a mãe dele faleceu. É aí que o Lino argumenta que ele não pode chorar, porque precisa ser forte para dar a notícia para a família. A Carol se dispõe a ir até o sítio com ele, mas o Lino continua sofrendo só de pensar em dar a notícia para a voinha. O Matheus começa a abrir as cabines dos banheiros, afirmando que não adianta o Lipe se esconder, porque mais cedo ou mais tarde vai pegar o menino que ele chama de mané e de frouxo. O Lipe fica todo encolhido dentro do banheiro quando o Matheus descobre em qual cabine ele está escondido, e o valentão covarde começa a tentar arrombar a porta. O Matheus começa a contagem regressiva, até que o inspetor do colégio encontra o mau caráter mirim, questionando o que ele está fazendo no banheiro porque a aula dele já começou. O Matheus acaba tendo que sair de lá obrigado, enquanto o Lipe se mantém acuado e em pânico no local. O Lino dá a notícia sobre o falecimento da Maria Adília aos irmãos, acompanhado da Carol, afirmando que eles precisarão ter força para contar para a voinha. Depois de consolar o Candinho e a Dadá, o Lino finalmente toma coragem para ir até o quarto da Dona Veridiana para dar a notícia devastadora. A matriarca fica olhando para os netos intrigada, questionando até quando eles vão ficar olhando para ela com aquela cara de velório, mandando que eles falem logo o que querem com ela. É aí que o Candinho argumenta que essa é a única cara que eles têm para fazer com a notícia que vieram levar para ela. Imediatamente a Veridiana presume se tratar de algo relacionado a Maria Adília, enquanto os 3 netos caem no choro. A Dadá explica que a Carol recebeu uma mensagem pela internet de que a mulher da foice levou a mãe deles, deixando a Veridiana perplexa. Porém, a Dona Veridiana fica em estado de choque e não acredita no fato da Maria Adília ter partido dessa para melhor. A cangaceira afirma que a Virgem Nossa Senhora jamais permitiria que uma coisa dessas acontecesse, enchendo seu coração de esperanças e depois enterrando uma coroa de espinhos nele. A Veridiana se nega a aceitar o fato e começa a repetir sem parar que sua filha não está morta. O Lino se levanta para abraçar a voinha e toda a família chora copiosamente, sugerindo aceitar a dura realidade. Mesmo assim, a Dona Veridiana argumenta que não aceita isso, porque a Virgem Santíssima não iria iludi-la com esperanças de reencontro. A Veridiana pede para ver a mensagem do computador, e a Carol rapidamente mostra o vídeo gravado pelo homem que havia se casado com Maria Adília depois que ela fugiu de Vila dos Ventos. Quando o homem diz que a flor preferida da esposa dele era a margarida, a Veridiana abre um sorriso enorme e garante que não é da filha dela que o homem está falando. A idosa explica que a Maria Adília detestava a Margarida, afirmando que os netos estão com falta de fé, porque a mãe deles está vivinha da Silva. O Alberto recebe a devolução dos quadros que estavam sob posse e propriedade de Dionísio pela tenente Isabel, que revela ter constatado que os certificados apresentados pelo avô dele são falsos, já que as obras foram efetivamente roubadas durante a guerra. E a Isabel explica que eles apenas não têm como provar ainda que a falsificação foi feita pelo Dionísio. O idoso observa os quadros de volta em sua parede e Dionísio revela ao Alberto que queimou as fotos das atrocidades da guerra que estavam no bunker para não ser pego, recebendo os parabéns do neto. O Alberto vai até o quarto das crianças para perguntar a Esther se foi ela quem fez a denúncia contra ele e também contra o Dionísio para a polícia sobre a existência do bunker, bem na hora que ela estiver saindo após escrever uma carta de amor para o Cassiano com um pedido de desculpas. E o Alberto ameaça a Esther, afirmando que sabe muito bem que ela é a traidora, segurando o braço dela com brutalidade e exigindo que ela confesse.
E aí, pessoal, será que o Ela é diferente das outras máscaras. Tá vendo? A gente fala e não parece que a gente está falando. É linda, gente. Vale muito a pena comprar, viu?